Pronto, deixa aí gravando. Vê se dá certo. Tá? Então, vamos lá. Se chegar alguém, vocês me dão um toque, tá? Alguém liga o microfone e avisa qualquer coisa, se eu não escutar. Eu acho que eu não tô com som, não, quando alguém chega. Vamos apresentar. Pronto. Então, vamos lá. Ô, professor, rapidinho. A prova, no caso, vai ser Pontes e Cisne, né? Isso. Beleza. Então, hoje o que a gente vai fazer é um exemplo clássico que tem. Tá? Então, tem uma ponte que foi motivo aqui de mestrado, não sei. Gerou um artigo aqui que é uma ponte de concreto armado com duas longarinas, que é lá de Tocantins. Tá? Aqui um detalhe muito importante. O trabalho é de 99. Tá? E as nossas normas, a gente já tem aqui, ó, carga móvel, que é o que vai interessar, 2013. Tá? Ou seja, o cara que fez com a norma anterior. Tá? Então, você não pode simplesmente refazer as contas do jeito que ele fez. Tem que ver o que mudou. Tá? Ela entra em substituição e tal da norma anterior. Está escrito aqui em algum lugar. Aqui, ó. Era de 84. Tá? Bom, então feito isso, eu tentei encontrar essa ponte no mestre aqui. Tá? Basicamente, é isso aqui. Tá? Só que parece que está todo desviado aqui. Se vocês forem observar, um monte de matéria. Acho que nunca terminaram essa ponte aí. Ok? Aqui eu estava olhando a ponte em Pombos, tá? Que é uma ponte, acho que todos vocês já passaram. Tá? Só para a gente ter uma noção aqui de como é que está funcionando a estrutura. Aquela na 232. Tá? Então, aqui nós temos a visão dela. Observamos aqui que nós temos dois pilares, tá, de suporte para essa ponte. Né? Aqui nós temos uma viga mais robusta, tá, que pela direção dela aqui, ela está no sentido transversal ao tráfego e a gente chama ela de transversina. Tá? Enquanto que essas que estão aqui, ó, no sentido longitudinal, nós chamamos de longarina. Tá? Deixa eu combinar um negócio com vocês. Se tiverem alguma coisa para chamar ou para falar e eu não tiver prestado atenção, vocês falam no grupo, tá? Eu tô com o celular aqui do lado, aí eu fico olhando. Porque como eu tô em tela cheia, aí eu não vou conseguir acompanhar o que vocês estão falando. Tá? Bom, então, aqui nós temos 4 ou 5 longarinas aqui, a imagem não fica boa. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí elas estão apoiadas nos dois pilares aqui, uma estrutura aqui como se fosse uma fundação, provavelmente um pilar igual esse aqui
conjunto de pilares enterrados, e aí é por isso que a gente verifica nos textos da norma muita coisa sobre empuxo, tá? Na ponte de concreto armado. Então ele fala muito, quando ele começa a descrever as cargas, aí ele fala lá, empuxo terra, tá? Que é um esforço bastante corrente, tá? Nas pontes. Okay? Então, vista aqui uma ideia aqui da estrutura, percebam que essas estruturas têm vigas bem altas, bastante largas e tal. Existe sempre uma junta de dilatação aqui de tamanho considerável. Maria José, por favor. Porque, entre outros esforços que tem na ponte, nós temos bastante efeito sobre a temperatura, tá? Quem pagou a estabilidade 2 comigo, eu acho que não é o caso de vocês, né? A gente vê eu acho que vocês estão pagando também. A gente vê o efeito da dilatação térmica nas estruturas, tá? E aí a gente vê que você precisa de um espaçamento aí, porque a tua estrutura vai aumentar de tamanho e vai retrair. Precisa ter um espaço para que ela faça isso sem gerar outros esforços, né? Se você não tiver espaço, acontece basicamente o que a gente vê nas calçadas, quando a gente não faz a junta de dilatação. Ela aumenta de tamanho com calor, aí comprime, depois reduz de tamanho com a baixa da temperatura e gera fissuras, tá? E aí, é uma estrutura de concreto, você gera fissura, pode abrir caminho para atacar o aço, tá? E aí você não quer, porque você perde a resistência na tração. Ok? Então, a ponte que a gente vai verificar, similar ao do modelo aqui, tá? É basicamente isso aqui, tá? Como a gente vai só verificar as cargas móveis, então o primeiro capítulo que descreve o ambiente, dá um SPT, dá as informações ao redor, né, do ambiente aí, a gente não vai precisar, tá? Depois eu vou anexar esse arquivo para vocês, tá? Quem tiver interesse, quem quiser estudar já para o 10º período. Mas, por hora, o que a gente precisa? Essa é uma vista superior da ponte. Então, isso da ponte de pau seco, tá? Então, o que nós temos? Essas regiões mais largas aqui é onde a gente vai ter as nossas longarenas, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Essas mais finas, no sentido transversal aqui, é o que nós chamamos de transversinas, tá? Existe uma estrutura padrão que se repete, tá? Então aqui, ó, tá espelhado aqui, ó, 18 metros, tá? Desse trecho, dessa transversina maior, até essa transversina. Aí existem mais duas aqui no meio do caminho, e elas estão espaçadas entre si a cada 6 metros. Tá? Isso aqui é um corte disso aqui. Tá? Então, nessa região aqui, nós temos aqui a nossa estrutura, né? A longarina está aparecendo aqui, ó, no sentido vertical. Aqui é como se fosse um pilar que recebe. E aí, ó, 18 metros. Na do meio, ele não tem 18 metros, ele tem 20. Aí tá 6,5, 6,5 e 6,5. Né? Que na verdade não tá 20, né? Tem alguma coisa errada aqui. Bom, é 6,5, 6,5, 13, aqui é 7. Então, esse valor aqui está errado no livro, ou na apostila do carro. E aqui é o de 18 metros de novo. Tá? No finalzinho, tem como se fosse o que grosseiramente se chama aí de recrava, tá?
que é o trechozinho para fazer o ajuste com o terreno natural, de 4 metros e tal. Desse lado também tem. Okay? E aqui seria o limite, aqui já o terreno novo. Percebam que nas extremidades tem uma estruturazinha um pouco diferente. Tá? E aí, que ele chama de ala. Tá? Esse material aqui não está com as fotos, né? Mas tudo bem. Existe os detalhes que auxiliam aqui. Tá? No livro tem, só que eu não estou com o livro aqui agora. Mas enfim, essa estrutura foi a que eu desenhei aqui. Okay? Essa estrutura é a seção no meio do vão. Tá? Ou seja, é essa aqui, é essa aqui. A estrutura no apoio é essa aqui. Tá? Seção transversal no apoio. E lá no final, aqueles 4 metros, tem esse trecho aqui. Ok? Então, como é que a gente faz aqui? A gente precisa observar que existe um peso próprio atrelado aqui, tá? A ponte, que envolve aí o material, que nesse caso aqui é o concreto, e uma faixa de rolamento, tá? Essas estruturas do guarda-corpo. Tá? Então, existe uma quantificação para peso próprio aqui. Tá? Eu tinha feito aqui um desenho grosseiro, não sei se está no mesmo tamanho, tá? Mas essa estrutura, né, que acontece, ela tem seu peso próprio. Como é que a gente vai quantificar? Assim como a gente via um volume em topografia, nós temos uma seção transversal que se repete ao longo de tantos metros. Tá? Quando a gente vai avaliar somente a seção transversal, que é a princípio que a gente vai fazer, tá? Então basta que a gente pegue essa área e multiplique pelo peso próprio, né? Que nesse caso aqui é uma estrutura toda de concreto. Nós vamos verificar essa área em concreto. Tá? Aqui está o desenhozinho do trem tipo, tá? Para que a gente possa observar o seguinte: em qualquer posição que o trem tipo estiver, eu vou gerar esforços diferentes. Tá? Então, por exemplo, se esse aqui é um apoio e eu quero saber qual é o cortante máximo, eu vou querer colocar meu trem tipo o mais próximo do apoio possível. Tá? Então ele vai estar gerando aqui o maior efeito cortante, por exemplo. Tá? Se eu quero saber o maior negativo nessa viga transversina aqui, então eu teria que colocar o carro o mais no balanço possível. Tá? Que vai gerar o maior negativo. Se eu quero o maior momento positivo, eu vou querer colocar o carro aqui no meio. Tá? Então, pela variação da posição, nós temos esforços diferentes. Tá? E também no outro sentido, né? Eu estou só avaliando essa seção transversal aqui, mas se eu colocar aqui no meio, eu vou ter para essa laje aqui um momento máximo. Tá? Por aqui. Né? Se eu colocar desse lado aqui, eu vou ter um momento negativo máximo. E assim vai. Tá? Então, a posição do meu carro dentro da estrutura vai variar quais são os esforços preponderantes. Tá? Então, se eu quero um momento máximo, eu boto numa posição. Se eu quero um momento mínimo, se eu quero cortante, se eu quero normal, tudo isso vai variar de acordo com a posição do meu carregamento. Tá? Por isso que aqui a gente utiliza aqueles conceitos que vocês aprenderam sobre linha de influência. Tá? Então é preciso saber quais são as linhas de influência para cada tipo de esforço em cada estrutura. Tá? E aí, aplicar para a carga móvel. Mas para a carga estática, nós vamos seguir como
padrão. Tá? Então eu preciso da área disso daqui. E sabendo que o concreto tem um peso próprio aí de 25 kg por metro cúbico, então eu vou poder fazer aqui qual é o esforço que acontece. Tá? E aí esse esforço que acontece, cadê? É um esforço que vai estar acontecendo cada vez que repetir essa seção transversal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo representar isso aqui. Aqui. Pronto. Então, é basicamente, quando eu encontrar aquele esforço lá, é como se eu tivesse encontrado aqui, ó, um valor para uma carga que está acontecendo aqui, aqui, né? Ou seja, em todo lugar que tem aquele tritivo. Aliás, aquele carregamento. Né? Ok? Para os locais de apoio, eu preciso da seção transversal do apoio. Né? Então, essa aqui é do meio do vão que eu desenhei. Essa aqui é no meio do apoio. Percebam que temos um pouco mais de seção aqui. Né? As nossas longarinas aqui são maiores, tem 60. Aqui tinha 40. Né? Representado aqui, ó. No meio do vão ela tem 40, que é esse trechozinho aqui. E ela vai aumentando até chegar na parte do apoio, onde ela tem 60. Ela aumenta na hora do apoio, diminui, aumenta. Diminui, aumenta. Ok? Aí, para a gente encontrar esse valor aqui, eu precisaria do desenho. E aí, para quantificar isso aqui mais rápido, vamos fazer uma polyline aqui no CAD. Então, toda essa área que eu estou fazendo aqui, a polyline, ela é de concreto. E aí eu posso listar aqui e descobrir a minha área. É 3,615 metros quadrados. Cadê? Ops, não tem nada a ver. Esse aqui também. Sim, volta para o pátio. Então aqui, área em concreto. $3,62 para arredondar metros quadrados. José e Maria.
Ó, encontrei a área do concreto. Então, se eu quiser saber qual é o esforço aqui causado pelo concreto, é só multiplicar isso aqui por 25. Tá? Só que não é o único esforço que acontece na seção transversal. Tá? O que nós temos aqui também é o pavimento. Né? Vou só representar ele aqui. Então tem um pavimento e tem a área do guarda-roda e do guarda-corpo quando tem, tá? Então, para esse pavimento, vamos considerar aqui uma espessura média aí de 8 centímetros. Tá? Então, pavimento 0,08 centímetro, tá? De espessura. Olha, metro, né? Isso aqui é 8 centímetros. Tá? Que mais que nós vamos ter? Essa espessura média do pavimento, peso do guarda-roda, um 0,1 kN por metro. A área do guarda-rodas seria essa áreazinha aqui. Deixa eu ver se ele permite aqui. Mais rápido. 0,24. São 2. Metro quadrado. Vamos considerar que esse guarda-rodas também é em concreto, tá? Para quantificar aqui. Aí tem o peso próprio das transversinas, que vão estar acontecendo aqui. E aí nós temos a seção, cadê? Transversina é essa aqui, né? Esse trecho aqui, tá? Nós temos elas com 0,20. Deixa eu ver se está dizendo aqui. Bom, não tá, também não está aqui não. Vamos considerar essas transversinas aqui com 0,20 por 1,20. Eu acho que é o dado que está no livro. E a cada 6 metros. Então, a área do concreto ok, a área do guarda-rodas está aqui. O peso do guarda-corpo. Esse aqui é o peso do guarda-corpo. Espessura média do pavimento. Ok, pronto. Então, esses são os esforços estáticos que estão acontecendo lá. Tá? Então, como é que eu vou transformar isso aqui em carregamento sobre a minha estrutura? Nós vamos lá pegar o peso do concreto. Então, aqui eu vou ter 3,62 vezes 25. E aí, a gente vai ter parte do carregamento dividido para um lado e parte para o outro.
Aqui eu estou sem calculadora no computador. Então vai ser 3,62 vezes 25 dividido por 2. 45 e 45. Kilonewton por metro. Isso aqui a gente pode chamar de carregamento 1. E nós queremos aí qual é a soma dos carregamentos sobre essa estrutura. Tá? Então, de mesmo modo, nós podemos usar aí um Q2, vai ser igual à área do guarda-rodas, que é 0,24, vezes 25, que é o peso próprio do concreto, dividido por 2. Vai ser 0,24 vezes 25 dividido por 2, dá 3. Peraí. Ponto 24 vezes 25 dividido por 2. Dá 3, né? Ah, não. 3. Kilonewton por metro. Se vocês observarem alguma conta errada aí, vocês avisam, tá? Também. Sobre o pavimento, vou chamar de Q3. Q3. Pavimento. Aí nós temos a espessura. Tá? Precisamos agora da distância entre os pontos, tá? Onde a gente tem acontecendo aqui o pavimento, ou seja, tem pavimento daqui até aqui, 8,20. Tá? 8,20 vezes a espessura de 0,8 vezes o peso próprio do material. Então, o pavimento vai ser 0,08 vezes 8,20 vezes o pavimento, ele é 22 kN por metro cúbico, né, normalmente, pela norma, e dividir também. Isso aqui vai ser 0,08 vezes 8,2 vezes 22 dividido por 2. 7,216 kilonewton metro. Tá? Aí nós temos agora o próprio guarda-corpo, P4, guarda-corpo, Q1 concreto, Q2 guarda-rodas, o guarda-corpo já está em kilonewton por metro agora. 0,1 kilonewton por metro. Tá? Então, a carga que acontece aqui, ela vai ser igual ao somatório disso aqui. Tá? Então, vou chamar isso aqui de Q. Vai ser igual a 45,45 mais 3 mais 7,216 mais 0,1 dá 55,78. 55,77 kilonewton por metro. Tá? Então, esse valor é o valor que está acontecendo quando nós temos aí a transversina. Deixa eu ver aqui como é que eu representei isso aqui.
esse carregamento que a gente fez, a gente calculou aqui, ele está acontecendo ao longo de toda a ponte. Tá? Não é a carga pontual ainda não. Ou seja, nós temos um carregamento distribuído por metro um carregamento distribuído por metro com esse valor aí de 55,77. Isso tudo em virtude apenas daqueles que são os carregamentos permanentes. Então, percebam que naturalmente a ponte já tem aí um peso próprio, uns valores bastante elevados. Tá? 55,75 km por metro. Para esses trechos aqui, aí nós temos acontecendo o carregamento distribuído, mas nós temos o carregamento da transversina. Tá? Gostou, licença? Oi? Vinícius, o William, ele tá tentando entrar aí na coisa, ele tava aqui. Valeu. Beleza. Na testa estava também. William e na testa estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Lucas, você enrolou onde? Ian, né? Ou desde o começo? Eu não estou entendendo como você está chegando nos valores das cargas. Eu estou entendendo que tem que calcular a área e multiplicar pelo fator lá do concreto. Certo. Deixa eu ver aqui. Então, ó, essa aqui é a seção transversal da ponte, que está toda em concreto. Tá? Então, essa região aqui, essa região achurada aqui, ela está toda em concreto. Então, isso aqui acontece na estrutura inteira. Tá? Como a gente vê aqui, ó, tá? Isso aqui não tá com os espaçamentos certos, não. Foi só para exemplificar. Mas, enfim, essa estrutura aqui está ligada nessa, tá? Toda essa estrutura está interligada e esse processo aqui está acontecendo. Aumenta de tamanho, né? Que a gente vê aqui nessa seção transversal, né? Que ela aumenta de tamanho onde tem os apoios. Tá? Então, aqui é mais grosso. Aqui, ó, é mais grosso também. Aqui, ok? E nos outros ela tem um tamanho padrão. Okay? Então, tudo isso é em concreto. Armado. Só isso, sem nada, já tem bastante peso próprio. Tá? Além disso, sobre a laje, tem o pavimento. Tá? Então, sobre isso aqui, ainda tem o pavimento. Que foi o que eu tinha colocado aqui em cima. Tá? Então, esse peso próprio aqui do concreto, a gente calcula pegando a área do desenho todo e multiplicando por 25, que é o peso próprio do concreto. Isso gerou para a gente aqui o Q1. Ok? Aí a gente está considerando que parte vai para a esquerda e parte vai para a direita. Tá? Perceba que isso aqui é um corte da seção transversal. Tá? Isso aqui é um corte que está acontecendo à esquerda e também está acontecendo à direita.
Então, a carga que eu estou considerando aqui, metade está indo para a esquerda, metade para a direita, pela simetria. Tá? Por isso que tem esse divide por 2 aí em todas as equações. Ok? Aí, então, eu coloquei aqui quais são as cargas que estão acontecendo. Tá? Então, tem a carga do peso próprio do concreto, que a gente vê calculando aqui a área, vezes 25, que é o peso próprio, dividido por 2, porque metade vai para uma longarina, metade vai para outra. Tá? O pavimento, nós temos a altura dele, tá? É que nem a laje, no processo lá da norma 8681. Então, nós temos a altura, vamos multiplicar pelo seu peso próprio, que é 22, tá? E como eu quero uma carga linear, aí eu preciso multiplicar pela extensão dessa direção aí linear, no caso é 8.2. Ou seja, ela está acontecendo nesse trecho aqui, de 8.2. Então, eu não tenho pavimento aqui embaixo do guarda-corpo, tá? Mas aonde não tem ele, eu tenho pavimento. E ele tem 8 centímetros de altura. Então, colocando ele na conta aqui, vai ficar 0,08, que é 8 centímetros, né? Ou 0,08 metros, 8,2 metros. Aí eu tenho a área, né? Vezes o 22 kN por metro cúbico, que é o peso próprio do pavimento, dividido por 2. Tá? O guarda-rodas também é em concreto, e a gente viu a área dele 0,24. A mesma coisa do concreto. O 22 que o senhor falou é o peso próprio do quê? Foi? O 22 lá que o senhor mostrou é o peso próprio do quê? Do pavimento. Isso do aí pavimento já é dado, né? Por norma também. Eu acho que está na própria norma de carga aqui. Deixa eu ver se a gente encontra isso. Pavimentação. Tarará. Na verdade é 24. No livro ele mesmo considera 22. Mas aí o senhor vai deixar 22 ou vai colocar 24? 22. Eu sempre vi 22. Aqui, ó. Deve ter uma norma mais específica aí. Então, podemos utilizar o 22. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Não vamos fugir da norma, não. Tá? Vamos com 24. Só refazer ali, não tem problema não. Então, esse 22 aqui vai virar 24. E aí nós vamos ter 0,08 vezes 8,2 vezes 24 dividido por 2. 7,872. 7,872. Sete vírgula 872 quilômetro metro. E aqui vai ficar 45,45 mais 3 mais 7,872 mais ponto 1. 56,42. 56,42.
Ok? Todo mundo no mesmo ponto agora? Deu para entender aí, ó? Deu, professor? Cadê? Então, ó, chegamos ao valor da carga uniformemente distribuída. Tá? Essa carga aqui vai estar acontecendo ao longo de toda a longarina, tá? Agora eu preciso encontrar quais são essas cargas que acontecem aqui nos trechos de transversinas, tá? Então o que eu vou fazer? Cadê? Então nós temos aqui, ó, no meio do vão. Então nós temos a transversina, ela tem uma seção de 20 por 1,20 no meio do vão, tá? O dado que eu dei, né? Então ela tem 20 de largura, 20 nesse sentido assim, né? Y, 1,20 é essa profundidade, tá? Essa é a seção transversal que ela tem. E aí eu preciso saber qual é o trecho que ela acontece. Tá? Então ela acontece aqui, ó, entre as longarinas, ok? Então eu vou pegar essa distância entre as longarinas aqui, ó, 4,80, e vai ser o meu vão, tá? Então eu vou ter como se fosse uma estrutura aqui de 1,20 por 20, né? Vezes o vão, que é 4,80. Metade vai para essa longarina, metade vai para essa longarina. Ok? Então, trazendo lá para o desenho. Então, no meio do vão, transversinas. No meio do vão, nós vamos ter aqui a seção dela, é de 0,20 por 1,20, vezes o vão, tá? Vão livre entre as peças, que é 4,80, dividido por 2, tá? Isso aqui vezes o peso próprio do concreto, porque ela é de concreto. Ok? Acompanhando? Isso aqui dá 14,4 quilômetros. Nos apoios, as transversinas, elas têm apoio, elas têm uma seção maior. Deixa eu ver se o próprio texto aqui indica. Então aqui está o peso próprio, tá? Chegou no valor até perto da gente. Não foi igual porque eu estou fazendo uma área aqui de acordo com o que eu desenhei. Então, fica um pouco diferente. As transversinas 20 por 1,20 e do apoio 40 por 1,20. Tá? Então, 40 por 1,20 vai ter o mesmo processo. 0,40 vezes 1,20 vezes. Aí o vão. O vão, pela figura aqui, ele diminui um pouco. Ok. Então no de cima era 4,80. Ok? Aqui é 4,40. Tá? Então, 4,40.
Aí, cadê? 440 dividido por 2 vezes 25. 0,4 vezes 1,2 vezes 4,4 dividido por 2 vezes 25. 26,4. Pessoal, Oi? aí deixa eu ver se eu entendi. Como é? Volta lá, por favor, Na figura? é, não, onde estava o cálculo lá. Certo. Aí é 0,20 é a largura da longarina, Da transversina. da travessinha. Vezes 1,20, e 1,20 é do quê? É a altura dela. Na altura, vezes o 4,80, que eu acredito que seja o tamanho, né? 4,80 é o vão entre as longarinas. Uma longarina aqui, outra aqui, aí o vão livre, ó. 4,80. E eu dividindo por 2 é porque vai um para cada lado, porque... Exato. Pela simetria. Metade tá desse lado, metade tá desse. É. Tá? Então, vamos lá. Então eu encontrei aqui, ó, as cargas que ocorrem quando eu tenho apoio. É aqui, ó, 26,4. Quando eu tenho o meio do vão, 14,4. Então, cadê? Vamos lá, 14,4. 14,4. E quando for o apoio, 26,4. Então, aqui. Aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. No apoio aqui, nas alas, ela tem um outro carregamento com outra seção e que a gente encontra através das informações também. Tá? Só que eu não tenho aqui quais são as informações dele, que aqui as figuras não estão acontecendo. Deixa eu ver se ele aplicou isso aqui. Aqui, ó, basicamente o que a gente fez, tá? Você está usando aqui, ó, 113,5. Então, aqui é um modelo estático do carregamento estático, né? Então, na longarina tem um apoio, carregamento uniformemente distribuído e os carregamentos que estão acontecendo nos pontos específicos aqui. A partir daí, você consegue fazer os cálculos dos esforços. Então, ele está Essa tabela de valores estáticos são o que a gente acabou de calcular aqui? Oi? Essa tabela que o senhor mostrou com os valores estáticos são o que a gente acabou de calcular lá em cima? Isso, é o que a gente está montando. Montando, tá.
Então, os 26, os de 14, ele teve os valores já encontrados ali também. Tá? Então, 26, 14, 14, 26, 14, 14, 26, 14, 14. Beleza. E aí nas pontas ele colocou aqui, ó, 103,5, que é as cargas das alas. Ok? Aí, como eu não tenho a figura aqui, a gente só vai colocar. Este e este. Ok? Então, ó, se eu for calcular alguma coisa nessa longarina, as cargas permanentes já estão aqui dispostas, tá? Então, eu aplicaria esse carregamento aqui no F2, mais ou menos do jeito que foi feito aqui. Né? Existem aqui ainda outras considerações. Deixa eu ver se a gente localiza quais são a metodologia aqui que ele encontrou esses valores de 16. Mas não tem. Acho que no livro tinha alguma coisa. Então, esses outros valores aqui, as considerações não estão dadas. Esse carregamento de 16 em B aqui não tem a informação. Só está dando o valor aqui. Mas nós montamos aqui. Esses valores foram encontrados. Esses valores que foram encontrados aqui, a gente pode lançar no F2 para definir aqui quais são os esforços permanentes, tá? Por exemplo. E aí eu posso aplicar o coeficiente e combinar com os esforços variáveis. Então, a primeira parte aqui, se está impedido, nós encontramos os valores estáveis. Alguma dúvida nesse trecho? Você pode repetir aí, por favor? Oi? Você pode repetir aí, por favor? Eu não entendi direito. Né? Qual a parte você não entendeu? O finalzinho aí que o senhor falou. Eu disse que aqui nós encontramos os esforços devido às cargas estáticas. Certo? Se for entendido esse passo, ok, esse é o fim de um passo, né? de uma parte do cálculo. A próxima é a carga móvel. Tá? Então, se vocês estão ok aqui, a gente vai poder ir para a carga móvel. Tá tudo tranquilo? Beleza. Então, para aquele caso lá, por exemplo, da ponte aqui, nós teríamos que verificar. Aqui não dá para ver direitinho se existe as transversinas, tá? Porque aquela não é a única forma de se fazer uma estrutura. Né? O que nós temos aqui, ó, nós temos os pilares, nós temos uma viga ligando esses dois pilares aqui, bastante robusta. Né? Ela tem aqui uma seção um pouco mais larga na lateral, provavelmente para combater o efeito de punção, né, para dar uma altura. E aqui nós temos os módulos aí da viga longitudinal, né, das longarinas, apoiadas aqui. Semelhante ao que acontece, por exemplo, nesse caso aqui, com lajes treliçadas, né, que a gente apoia aí numa viga e continua do outro lado.
Tá? Então, nós teremos um vão apoiado com 4 vigas e não 2, como tem na outra. Então, nós teremos que fazer essa divisão aí, considerando isso, tá? Lá nós temos a simetria, 2 para um lado, aliás, uma para um lado e outra para o outro. Aqui tem 2 para um lado e 2 para o outro. Ok? Então, essa carga, por exemplo, aqui, ela seria dividida em 4, provavelmente, seguindo o mesmo raciocínio. Esses valores que nós dividimos por 2 aqui, seria dividido por 4 para cada uma das longarinas. Ok? Sendo que a longarina, as dos cantos, elas teriam menos carga, né? Pela linha de influência. As centrais teriam um pouco mais de carga e as laterais um pouco menos. Tá? Se eu tivesse aqui um apoio, outro, outro. Aí a carga que tem, como ela não tem carga à esquerda, nem à direita aqui, então a carga que acontece aqui vai metade para um lado, metade para o outro. A carga que acontece aqui vai metade para um lado, metade para o outro. Então aqui eu tenho, digamos, uma carga, metade de um lado, metade do outro. Aqui não, aqui eu só tenho meio. Aqui eu vou ter uma carga também. E aqui eu vou ter meio. Tá? Então, isso é mais ou menos pela área de influência. Essas duas longarinas aqui teriam mais carga. E essas longarinas, elas estão lá apoiadas no pilar. Né? Na verdade, naquela outra viga lá, né? No sentido transversal. Mas apoiado de um lado, apoiado do outro. E aqui, como se fosse uma viga Gerber, nós temos isso acontecendo do outro lado também. E aqui embaixo, nós temos o nosso pilar. Então, seja lá qual for o modelo da ponte, você precisa entender como é que ele está montado, como é que ele está resistindo aos esforços para poder fazer seu modelo. Então, essa parte do estático, ok. Como é que a gente vai fazer para as cargas móveis? Também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Só que a gente vai começar a analisar a seção transversal. Então, essa é a seção transversal que a gente vai estar considerando para poder fazer os nossos cálculos aqui. O que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender como é que está funcionando as condições de apoio. E eu definir alguns trechos da minha estrutura. Tá. Então, aqui é o meu apoio. Vou fazer aqui. Aqui eu tenho os meus apoios. Ok? Aqui é o limite que meu carro pode estar. Okay? Então ele não pode subir no guarda-rodas aqui. Tá? E aqui é o limite do terreno, digamos assim, da ponte, né? Não tem nada para esse lado. Ok? Então, o modelo estrutural é mais ou menos isso aqui. Se eu for analisar aqui o efeito de um momento ou de um cortante, eu preciso posicionar o veículo na pior posição possível. Tá? Percebam que
Então, essa aqui é a representação daquela seção transversal. Tá? Cadê o carrinho? Sumiu. Então, o carrinho que tiver aqui, se ele deixar, ele vai ter 6 metros nesse sentido, 3 nesse, tá? Que é o que está dizendo aqui, ó. Então, carga móvel. Aqui, ó. Esse é o trem tipo, o carregamentozinho que a norma diz. Então, ele tem aqui, ó, 6 metros longitudinais, 3 metros na sua sítio transversal. Cada uma das rodas aqui, que ele considera 6, está afastada entre si aí 1,5 metro. E no sentido transversal, 2 metros. E existe aqui, ó, 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui. 1,5 metro para frente, 1,5 metro para trás. Então, nessa minha ponte, no sentido transversal, eu vou estar vendo essa face aqui, ó, de 3 metros. Então eu tenho aqui, ó, trem tipo de 3 metros. Esse trem tipo de 3 metros, ele tem um espaçamento de 50 centímetros numa ponta e na outra, né? Então, aqui é o limite dele. E aqui é onde está efetivamente o pneu. Se eu estivesse assim. Né? Assim só para ficar representativo. Então, meu carrinho, visto na seção transversal, ele está assim. Tá? Nesse ponto aqui, do eixo do pneu, nós temos uma carga, que é o que a gente vai calcular aí, e ela vai estar podendo acontecer em qualquer lugar dentro dos limites que o carro pode rodar aqui. Então, se eu coloco ele aqui sobre a ponte, eu tenho liberdade para chegar até aqui. Eu não posso passar, não posso chegar aqui, ó. A roda não chega aqui, o carro também não chega, porque essa é a lateral dele, né? Então, qualquer ponto aqui. Então, se vocês compreenderam bem lá as aulas sobre linhas de influência, o que acontece? Eu vou ter um carregamento em cada pneu. Tá? E esse carregamento vai estar acontecendo sobre a linha de influência. Então, imaginemos o seguinte. Essa é a linha de influência. Para os momentos no vão aí dessa transversal. Essa aqui que está em vermelho. Então, o que está para cima dessa barra é momento negativo. Está para baixo é momento positivo. Então, se eu coloco o carro aqui, eu vou ter o momento acontecendo aqui com essa intensidade. Tá? E nesse aqui com essa intensidade. Se eu mover esse carro mais para o meio, eu vou ter acontecendo aqui, ó, essa intensidade e essa intensidade. Ok?
Se eu colocar um pneu em cima, eu vou ter a intensidade máxima. Em contrapartida, o outro pneu vai estar numa intensidade um pouco menor. Ok? Então, o que eu preciso avaliar é qual é a posição que o carro pode assumir que é mais nocivo para a minha estrutura. Tá? Então, se eu perguntar para você, por exemplo, qual é a pior condição para o momento negativo? O momento negativo está acontecendo aqui e está acontecendo aqui. Então, se eu colocar o carro aqui no meio, o efeito negativo aqui é zero. Tá? Então, quando eu colocar o carro para as bordas, aí eu vou ter algum efeito negativo. Tá? Não é muito, mas tem. Tá? Então, eu vou ter essa intensidade aqui, ó, da linha vermelha até a amarela.